Só trazer aqui informações a respeito de um documentário que a gente está divulgando aqui no UOL sobre assassinatos, chacinas no litoral e também na região metropolitana de São Paulo. É o documentário Mortos em Abril, 4 assassinatos que abalaram o funk em São Paulo, que está disponível inclusive no Movidoc do YouTube e que aborda os anos de 2011 e 2012. A produção do UOL resgata as mortes do MC Careca, Felipe Boladão, Duda do Marapé e Primo entre 2010 e 2012. Esses crimes não foram solucionados até hoje. A gente já tem até um trechinho aí do documentário no qual foi ouvida a desembargadora Ivani Davi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos assistir. A gente tava junto e ligaram pra ele, meio que saiu próximo e tal, não sei o que, a gente saiu fora. E ali foi a última vez que eu vi o Careca. A dupla começou, um puta sucesso e tal, só que o Careca ele era mais ligado à música, né? O Careca ele era mais dedicado. Devido o meu parceiro ter uma vida paralela, essa vida paralela levou ele a ser preso, e daí ele sendo preso eu tive que seguir a carreira solo. Quando eu ouvi os tiros eu meio que acordei. Falei, Adriano, corre que é lá no Careca, corre. Pô, tu que andava com eles. Pô, os meninos faziam coisa errada. Eu falei, não, eles cantavam. Falei, pô, mas por que eles morreram? Ninguém sabe. Ele foi morto com olhar e deixando sinais de que aquilo foi um extermínio. Comumente, em represária, é uma forma de punir. Eu matei a pessoa que você mais gostava. E por isso, você vai carregar essa culpa pro resto da sua vida. E a gente está em contato com ela neste momento, com a desembargadora Ivana Davi conosco ao vivo. Olá, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias. É um trabalho de reportagem, né, para trazer esse caso que tanto dói, claro, nas famílias, né, que perderam os seus entes. Eu queria saber do ponto de vista jurídico, doutora Ivana, qual é a dificuldade de conseguir trazer respostas a esses crimes? Pois é, Fabiola, pois é, Josias. Isso está dentro do que o senador acabou de falar, né? É a ausência da estrutura de segurança pública agora no Estado. Quando o Estado se afasta da missão, né, de segurança pública, o crime vem e toma o lugar. E hoje, pior que o crime, nós temos milícias, que é um braço do Estado, e grupo de extermínio, que também, segundo as investigações que a gente enfrenta, eu sou juiz há 32 anos, também se coloca no lugar do Estado, se fazendo o justiceiro, né? Não acreditando no sistema de justiça e cumprindo aquilo que ele acha que é justiça, por exemplo, matando os cidadãos, via de regra, de comunidades menos favorecidas. É o que aconteceu nesse caso, por exemplo. Doutora Ivana, chama a atenção que alguns desses assassinados tinham como matéria-prima do trabalho, da sua composição musical, a relação meio promíscua entre criminosos e policiais, né? A senhora acha que essa promiscuidade pode estar impedindo a elucidação do caso, o envolvimento ou a suspeita de que pode haver envolvimento policial nesses crimes? Acha que isso inibe o desfecho da investigação? Acho que sim, Josias. Eu acho que quando a gente fala de população vulnerável, dos funks, desses pancadões, que em alguns deles, se você acompanha comigo, logicamente, você sabe que isso nasceu dentro do sistema prisional, né? Onde esses MCs, via de regra, até dentro da própria penitenciária do Estado, que é o berço de tudo isso, começam a colocar letras, né, chamando a atenção do Estado no tocante à violência, no tocante ao que se vive dentro dessas comunidades. E aí, ao nosso sentir e pela experiência dentro de processo, isso levanta até um certo preconceito do sistema de justiça e da própria sociedade. A impressão que se dá é que quando acontece um crime envolvendo essa comunidade, já se levanta uma intuição tipo, gente, nós estamos falando com criminosos e por isso, eventualmente, como a gente ouve, um matando o outro. E, logicamente, isso não acontece, né? Existem pessoas honestas que moram em comunidade, existem letristas de funk, de pancadão, que são trabalhadores honestos, e quando mistura tudo isso, não raras as vezes, a justiça fica afastada de, por exemplo, ter a chance de reconhecer ou não, né, a conduta de autoria e materialidade de um crime.
Como que a senhora vê a mudança disso? Eu acho que é política pública, eu acho que é ter coragem do Estado fazer autofagia, cortar a própria carne. A gente escuta o senador falando, por exemplo, de segurança pública, em razão do Ministério e em razão dos Estados. Lógico que no que tange a segurança pública, aquela que o Estado deve exercer, é de competência a atribuição dos governadores. O Ministério está lá distante, impondo políticas públicas, não raras às vezes os valores, que são muito grandes, por exemplo, recolhido através do tráfico de entorpecente, quando o juiz condena, os valores vão todos para Brasília, para o Senado, e depois que esses valores voltam para os estados para serem investidos em segurança pública. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso de forma um pouco mais aprofundada. Eu acabei de vir da Tríplice Fronteira, eu fui visitar o estado do Acre e fui até a fronteira do Brasil com a Bolívia e do Brasil com o Peru. Fabíola e Josias, não tem nada. As pessoas entram nesse país carregando o que quiser, da forma que quiser, com o modal que escolher, e você percebe literalmente a ausência do Estado, a ausência daqueles que têm a obrigação de ficar na fronteira, né, permitindo que arma e droga entre no país de forma muito clara. Quanto mais arma, quanto mais droga, mais dinheiro, e isso retroalimenta o crime organizado. O que a gente precisa, né, é fortalecer as polícias estaduais, e com isso elas precisam de mais dinheiro. Quem trabalha hoje nas fronteiras é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias judiciárias, via de regra as polícias civis, mas com muito desafio, né? Se faz fronteira com Acre, com Rondônia, com o Amazonas, são desafios e por isso precisa investir mais. Eu acho que combate a crime tem que ser de forma centrípeta e centrífuga, de dentro para fora e de fora para dentro. E o papel do Ministério da Justiça e Segurança é alto, porque ele financia isso, e a obrigação, a cobrança da sociedade no que tange as políticas públicas, investimento em polícia, investimento em inteligência estadual. Doutora Ivana, a senhora tem experiência nessa área, sabe que a taxa de elucidação de homicídios no Brasil não é elevada, né? As investigações não têm uma taxa alta de elucidação. Nós estamos falando aqui de 4 crimes, o último deles ocorreu há 10 anos. Se fossem anônimos, talvez não estivéssemos nem falando aqui. Há alguma perspectiva de elucidação de crimes como esse, que estão há 10 anos sem solução? Sabe, Josias, que hoje a tecnologia tem ajudado muito, né, se desvendar esse tipo de conduta criminosa. Na época, nós não tínhamos, por exemplo, o que a gente tem hoje de tecnologia a favor das investigações. Então, hoje você tem geolocalização, você tem hoje uma sociedade, né, um país e muitas cidades todas monitoradas com câmeras. Você tem body cam no corpo dos policiais. Você tem tecnologia de investigação, como quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico. O próprio dispositivo eletrônico possibilita hoje um delegado de polícia saber que nós dois estamos conversando, cada um numa região. Na época não tinha, mas para isso, eu volto a dizer, precisa de investimento. O Estado precisa investir em tecnologia. Nós estamos num país continental, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? E hoje, Josias, por incrível que pareça, Fabiola, eu consigo desvendar, por exemplo, localização de um homicídio no meio de um estado, como o Acre, por exemplo, com mais facilidade, usando tecnologia, usando, por exemplo, geolocalização, onde numa herb eu consigo saber quem passou por ali, do que há 10 anos atrás, quando eu tinha que ir em campo, né, investigar. A gente também tem uma baliza, Josias e Fabiola, onde nesse tipo de criminalidade, que ocorre em via de regra em comunidades menos favorecidas, o silêncio, né? A máfia usa bem o Ormetá para isso, e quando a gente estuda crime organizado, a gente percebe isso. Quem fala, quem denuncia, pode morrer, né, nas mãos das organizações criminosas. Então você tem todos esses desafios, mas ao nosso sentir, né, cumpre ao Estado suprir esses desafios, né, investindo nas polícias para que todas essas balizas sejam efetivamente superadas. É isso que se espera da segurança pública. Doutora Ivana, muito obrigada por estar aqui conosco. Importante a sua fala, importante também as pessoas terem acesso a esse documentário, que a doutora Ivana também participa com uma entrevista, além de vários personagens dessa história triste também, sobre a violência
em São Paulo, a violência na região metropolitana e também no litoral. Está disponível gratuitamente para que as pessoas possam assistir no Movidoc no YouTube. Muito obrigada, um bom dia, senhora. Eu que agradeço.